Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. Como eu ia dizendo, nada mais gostoso do que um babalu banana. O chiclete cheio de sabor. Você, Tem recheio! você vai apreciar o Babalu Banana se você estiver em MacArthur Park. MacArthur Park, mamma mia, de onde você tirou essa, rapaz? Pô, do filme, ué. Nossa, não lembrava de. Ó, eu tive que mudar essa câmera pra gente aparecer maior. Isso é legal, fica mais Então, bonito. de que filme nós estamos falando? Isso daí que eu estava cantando, vocês não vão lembrar de nada disso. Acho que talvez o Paulo Gustavo não lembre disso. Mas era uma propaganda baseada no filme, inspirada pelo filme Os Fantasmas Se Divertem, lá de 88. Uma propaganda de chiclete de banana. Muito anos 80, né? Vamos combinar, né, Paulo Gustavo? Mas, enfim, eles usaram a musiquinha do Harry, acho que foi o Harry Belafonte Sim, que popularizou. exatamente. Aliás, tem uma cena muito boa no documentário sobre a gravação do clipe do We Are the World, que os caras estão lá todos enfileirados, né? Tem tipo uma arquibancada, tá o Harry Belafonte, acho que o Stevie Wonder e o Ray Charles começam a cantar essa música e aí todo mundo, os mais antigos lá presentes, cantam a música, honram o Harry Belafonte. Os mais novos ficam lá com aquela cara de interrogação, tipo você aí nesse momento, não deve estar fazendo a menor, não você, Paulo Gustavo, você que nos vê, você não deve estar a menor noção do que a gente está falando. A gente está falando de os fantasmas ainda se divertem, Beetlejuice, não. Filme que estreou ontem, Paulo Gustavo, e você pôde ter oportunidade de assistir ontem ao filme. O que você achou de esse filme 36 anos depois do primeiro? Pô, 36 anos, acho que é o recorde de retomada de filmes antigos, não é? Acho que o último que teve nesse sentido, que teve 29 anos, o que era? Não, série TV? Tem um Olha, filme. é uma boa questão. Você sempre me pega no contrapé e eu fico sem resposta, porque ninguém fez pesquisa. Isso aqui é tudo improvisado, você sabe muito bem. Mas acho que não, mas tudo bem. De qualquer maneira, é o seguinte: ainda entra naquela questão que a gente sempre discute, a famosa falta de criatividade de Hollywood. Né? Quer dizer, como continuação, se era para ter uma continuação, devia ter sido uma continuação, sei lá, 3 anos depois, sei lá, criar uma franquia, porque afinal de contas, o personagem em si é muito interessante. Aí deixaram passar todo esse tempo. Personagem, o Besouro Suco. O Besouro Suco, o Beetlejuice. Que é um personagem que é muito interessante, principalmente pelo fato do Michael Keaton ter feito o personagem de uma maneira muito extravagante, diferente das outras coisas que ele tinha feito no cinema, né? Basicamente comédias, né? E aí, quando você vê o escopo inteiro do filme, tem coisas maravilhosamente muito criativas. E outra coisa divertida são os twists, né? De repente você está acompanhando uma coisa, olha que coisa. Não pode ser legal assim, que horror! Né? Eu acho que essa intenção de fazer essas modificações no meio da história, isso é o Tim Burton, porque você não é uma história linear, né? E ela também não tem esse lance, vamos para flashback, vai para lá, não. Mas é uma história quebrada, com personagens atuando em determinados pontos de uma maneira que você fala, onde é que isso vai se juntar? E se junta. Né? Acaba tendo um final muito interessante por causa disso. No final das contas, Roger, assim, a história principal é a dificuldade de gerações diferentes se relacionar com seus offsprings, né? Não, A dificuldade. A gente vai decupar essa historinha, mas eu preciso perguntar isso urgente para você, porque é o seguinte, a gente está falando de Tim Burton. A gente está falando de um filme de 36 anos, né? De tema, né? Que não é uma novidade, 36 anos, a gente pode até falar isso que você questionou. Pô, precisou demorar tanto? A gente pode especular sobre a razão de ter demorado tanto.
A pergunta que eu quero fazer para você, porque você gosta muito do cinema fantástico, eu também, né? Esse chapéuzão, esse guarda-chuvão chamado cinema fantástico. Você diria que o Tim Burton é sempre delicado falar se é o principal, mas é um dos 5 principais cineastas do cinema fantástico, você diria isso? Eu diria que sim, Roger, porque ele abraçou essa. Primeiro de tudo, eu não sei a origem do gosto dele, tá? Porque se você pegar o Pee Wee Herman, né, que é um filme baseado num personagem obscuro para nós brasileiros de televisão, né? Mas o segundo filme dele é exatamente esse. Tudo bem que ele passou uma temporada no estúdio de desenho animado lá da Universal, fazendo Family Dog, né? Um desenho que depois teve repercussões mais para frente aí na animação que ele fez em termos de técnica, em termos de histórias, realmente é um marco para a carreira dele, com certeza. E ele fez um curta-metragem antes de tudo, que é o Frank Winnie, né? A história uma brincadeira, uma fantasia com Frankenstein. Muito, muito criativo. Acabou. Vai virar longa muito tempo depois. Né? Muito tempo depois. Por quê? Eu sempre falo o seguinte: tem certos cineastas que o sonho deles não era exatamente dirigir filme. Mas, como apareceu a oportunidade, depois de um certo tempo eles ficaram mais famosos, com mais dinheiro. Então agora eu vou fazer uma coisa que é a minha curtição do passado. Você usa a palavra cineasta, e aí eu vou fazer uma sugestão. É um contador de histórias. Isso, storyteller, exatamente, um contador de histórias. Eu acho que ele tem essa mente, independente das influências, né? A gente sabe que ele tem uma tendência para o sombrio, para o sobrenatural, para o meio macabro, humor ácido, beleza, não é, a gente não está julgando, mas assim, nitidamente ele tem uma mente muito criativa, os personagens, todos não, mas muitos dos personagens que vieram da mente dele são personagens únicos, né? Edward Scissorhands, Frank Winnie, o Jack, né? De Estranho Mundo de Jack, Noiva Cadáver. E óbvio que aí ele também aproveita o que já também estava à disposição, tipo como é? Sombras do Passado, né? Sombras do Passado. Sombras do Passado, ou mesmo... a adaptação de uma novela gótica americana, né? Sweeney Todd, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que para mim ainda é o meu Tim Burton preferido. E assim, é isso, ele queria contar essas histórias, isso aí devia... Meio Spielberg, né? Aquela coisa devia estar borbulhando ali dentro e ele tinha que dar vazão. Surgiu essa oportunidade dos curtas, da animação, e obviamente o que você falou, né? Vai galgando aí o status dele, tanto que se você pensar que ele sai de 88 com Os Fantasmas Se Divertem, 89 é Batman. Ele já... olha o calibre da empreitada, né? Que ele encarou Batman e foi um baita de um sucesso, vamos combinar? Catapultou a carreira dele, catapultou a carreira do Keaton. O Keaton tinha lá a sua consistência profissional, vamos chamar assim, analiticamente falando, mas para fazer Batman, ele ficou conhecido pela polêmica. Mas esse cara fazendo beicinho, ele vai Batman? Enfim. E aí a porta abriu, né? O Burton deu... Aí daí para frente eu só vejo projetos maiores, não vejo nada pequeno. Tem coisas mais polêmicas, sei lá, Planeta dos Macacos, por exemplo, citaria. Pois é, né? O cara se deu ao luxo de poder fazer um Planeta dos Macacos, esse remake do Planeta dos Macacos, questionável, mas enfim. Então, concordo com você, Tim Burton tem uma cabeça ainda, eu não sei a idade dele, mas acho que ele é da nossa geração, ele já está mais ou menos aí beirando 60 para cima, para baixo, um pouquinho, e fiel ao Michael Keaton, né? Pois é, isso que eu acho interessante, né? Primeiro que eu acho que a fonte de inspiração dele, não confirmada,
são os livros do Dr. Seuss. Especialmente, acho que quando ele era moleque, ele assistia um filme que eu adoro, que é Os 5.000 Dedos do Dr. T, que quando você vê Beetlejuice, né, e você vê Batman, o visual desses dois filmes tem muito a ver com esse filme de 54, 55, sei lá, sim. Que eu assisti na televisão, e eu imagino que ele também tenha visto na televisão, né? Ele não é tão antigo assim. E esse tipo de linguagem que ele transforma uma coisa sombria numa fantasia gótica, né? É muito interessante, né? O jeito que ele faz Beetlejuice, que é uma coisa sobre fantasmas. Só que ele cria um jeito, um estilo dentro da narrativa, baseado nos personagens criados, que é como se fosse assim, bom, você não sabe nada sobre o que acontece depois que você morre. Eu vou te revelar de que jeito. Lá é uma burocracia infernal. A fila é grande. Você não consegue fazer nada se não estiver na fila. Caso contrário, você vai ficar lá atrás na outra fila, né? Que ele explora muito bem nesse segundo filme também, de uma maneira bem criativa. E ele, ele esbarra em coisas do além-vida, ou pós-morte, enfim. Tipo, às vezes as pessoas não sabem que morreram, né? Se você voltar lá para 88, o casal Maitland, que é citado nesse segundo filme apenas, mas lá em 88 foi vivido pelo Alec Baldwin e pela Gina Davis, né? Eles demoram a perceber que eles morreram. Sim. Demora um pouquinho, aí tem o livro de instruções, que também está de volta. Ele alinhavou um pouco os filmes, né? Os conceitos, inclusive, são refeitos. E isso daí, se você pegar um filme, por exemplo, voltado já lá para o público espírita, o Arigó, esses filmes, né, Nosso Lar, tal, eles exploram esses conceitos de uma maneira mais séria, mais sisuda, né? E ele consegue botar todo mundo, o cara decapitado, o cara comido por piranha, o cara eletrocutado, o cara atropelado, tá todo mundo lá na fila como qualquer ser humano, o rico, pobre. É muito, muito interessante o pós-morte dele. O primeiro filme, ele mostra o casal Maitland, né? Que morre e volta para casa pensando que nada tivesse acontecido. Na realidade, eles são dois fantasmas. E entram e acabam descobrindo um caminho para ir no outro mundo, né? Na Afterlife, e descobrem que eles estão lá mortos, e eles têm que, se eles quiserem viver eternamente lá, terão que expulsar os novos donos, né, da casa que eles moravam, que era um ex-explorador, não, um ex-corretor da Bolsa de Valores de Nova York, que casou novamente com uma mulher que tem um espírito artístico questionável, e ele tem uma filha pequena, uma filha adolescente, né, que é feita pela Winona Ryder. E ela tem mediunidade, e ela conhece eles. E aí, no meio da história, tem o tal do Beetlejuice, que, teoricamente, é um exorcista de vivos. Então, ele é um espírito de porco, né, safado pra caramba, que quer só aproveitar e falou para os Maitlands, não, eu posso ajudar a expulsar os caras. É só vocês falarem 3 vezes o meu nome. E aí acontece o caos total, porque realmente o filme ele vai da variante de uma comédia sobrenatural para um filme meio de bizarrices sobrenaturais até uma aventura, uma fantasia espiritual muito, muito criativa. O outro filme retoma um pouco dessa história, né? E é isso que me chamou a atenção, porque, óbvio, quando você está no outro lado, né, você não tem as mesmas coisas que acontecem deste lado. Então, está na cara que tanto o Jeffrey Jones, que fazia o marido dela, que, se eu não me engano, faleceu, eu não tenho certeza, Roger. Não, posso falar? O Jeffrey Jones é o seguinte, ele está fichado na polícia americana por violência doméstica? Não, envolvimento, pedofilia, essas coisas aí, tá. Não vamos entrar nessas, mas ele está desgraçado frente à opinião pública, aquela história tipo o Armie Hammer, sabe?
então está escorraçado. E aí o personagem dele é citado, e um personagem de massinha, semelhante ao Jeffrey Jones, surge lá, mas a solução para que eu não usasse o corpo, a cara do Jeffrey Jones, aliás, é muito curiosa, né? A solução é bem, bem interessante. Mas desculpa, fala. Então, e aí não tem o Alec Baldwin nem a Gina Davis, porque, obviamente, os personagens envelheceram. Tem 36 anos nas costas, não dá para você colocar eles de novo. E aí tem uma solução muito prática dentro da história. O legal é o seguinte, é que a gente pega o roteiro falando sobre a exploração desses reality shows que tem aos montes de estou invadindo uma casa fantasma, olha, você escutou esse barulho, né? Essas coisas que tem muito no Discovery, National Geographic, e vai por aí afora, né? Onde o personagem principal é como é que é? Délia? Não, como é que é o nome da Winona Ryder? É a Lydia Dietz. Que virou uma superstar dessa área de coisas. Só que ela tem um problema que é o que eu acho que é o foco da questão, né? Mas é o relacionamento dela com a filha, né? Que é a Jenna Ortega, a Wandinha. Isso, a Wandinha, né? Justamente quem trabalhou com o Tim Burton na nova série lá da Netflix, Wandinha. E assim, digamos assim, o Burton usando um clichê antigo de comédias, de dramas tradicionais, de relação filha, mãe, pai, filha, essas coisas que assim, sabem que as duas gostam uma das outras, mas as coisas que cada uma fez para bloquear esse relacionamento, né? E isso é muito explícito dentro da história. O que eu achei muito legal é como resolver essa situação sem chegar no tradicional clichê, você me ajuda, eu te ajudo, e nós nos ajudamos mutuamente. Não, ao contrário. Para poder chegar nessa solução, tem um caminho muito doido na história, e isso que é interessante, porque a história não fica só nessa história. O filme não fica só nessa... O como fazer para as duas se encontrarem no final e ter um final feliz. Né? Existe esse espinhaço, e aí você vai ter aquelas, né, as ramificações. A questão do personagem da Mônica Bellucci. Que é do cacete, né? Você vai entender... Eu achei engraçado. A relação dela com o Beetlejuice, você vai entender. Você vai entender a participação do personagem do William Dafoe, que é até outra crítica à televisão, né? Personagem... Eu achei sensacional. As tiradas dele, né? Os posicionamentos dele em cena como um ex... Não é ex-ator, mas é um ator morto, né? Um ator de seriado de ação, né? Que só fica no estereótipo do policial. Isso aí é tudo muito bacana. E tem o que eu achei legal, assim... Roger, o que tem de referência de coisas, até mesmo da própria produção do Tim Burton, por exemplo, na hora que você está vendo a construção literal da personagem da Mônica Bellucci, na hora que terminou, eu falei, mas pera, eu conheço esse personagem, caramba. Isso aí é a personagem feminina do Estranho Mundo de Jack, igualzinho, com exceção das formas, né? Porque, afinal de contas, a Mônica Bellucci ela é um pouco mais intensa fisicamente. Mas eu falei, olha que legal, o cara está prestando uma homenagem ao primeiro longa de animação quadro a quadro que ele fez, né? O Estranho Mundo de Jack, e assim, uma homenagem bonita, né? Porque a construção do personagem para chegar até onde vai é muito legal. Ao mesmo tempo, você tem a questão da dificuldade da filha da Winona Ryder em acreditar que a mãe realmente vê fantasmas. Né? E não é isso agora. Inclusive, ser jogado daquela tradicional forma, também dentro do clichê, você se preocupa mais com o fantasma que com a sua própria filha, né? Frase lapidar que você pode substituir fantasma com qualquer outra coisa, com a sua carreira, com o exército, com a viagem à lua, com o monstro siberiano, tanto faz, mas a conclusão é sempre a questão da relação entre as duas. E o legal é que você vai vendo ao mesmo tempo, né, a construção de uma história que tem pelo menos quatro fases,
né, que vão juntando tudo numa única sequência, que faz literalmente a confluência de todas as questões é o casamento. Não vou falar de quem nem nada, mas o que eu achei assim muito divertido é que ela é regada à música MacArthur Park, que é um hino popular do cancioneiro americano, que eu nunca tinha prestado atenção na letra, meu caro. Olha, ela, inclusive, a música que ficou popular na voz do Richard Harris, grande ator, né, que faleceu logo depois de ter feito o segundo o terceiro Harry Potter, não lembro, terceiro ou quarto. Ele era o Dumbledore, né? Ele tinha gravado esse disco em 67, mas o disco só foi lançado em 69, e em 67, curiosamente, foi quando estreou no cinema o musical Camelot, onde ele faz o Rei Arthur. E nos anos 80, a Donna Summers popularizou isso em ritmo de disco, né? Cantando a mesma canção. Agora, eu estou lá assistindo o filme e toca a música, olha só, e é a voz do Richard Harris, que eu gosto muito dessa música. Você reconheceu? Eu não me toquei disso, não. Então, não, mas por causa da música. Eu reconheci a música e depois falei, pô, mas isso é o Richard Harris cantando. Porque é a música original, né? Fez sucesso, ganhou o Grammy, ficou nas paradas durante várias semanas. E na voz de um ator, né? Mais conhecido como ator do que cantor. Duvido que você aí do outro lado soubesse disso tudo assim, sem uma pesquisinha básica. Não, e o que me chamou a atenção é que, pela primeira vez, a letra da música está legendada, coisa que é muito raro acontecer no cinema brasileiro. E eu falo cinema brasileiro porque você tem que fazer legenda, você tem que dublar. Então, na legenda, tem a letra da música. E a letra, eu nunca tinha escutado. Você escuta a música, como qualquer ser humano, uma música americana, você escuta e tal, mas você não fica prestando atenção na letra, especialmente depois que você conhece a língua, né? Você tem uma certa intimidade. Mas eu não lembrava. E aí começa a aparecer informações. Eu falei, mas que letra mais bizarra! Que fala sobre um cara que está apaixonado e, ao mesmo tempo, dos sentimentos dele, ele assou um grande bolo. E o bolo, às vezes, a cobertura se desfaz ou não em função do relacionamento dele. Isso vai acontecendo com imagens relacionadas com a cena que junta todos esses personagens aleatórios que vão aparecendo. O policial do William Dafoe, a aparição da Mônica Bellucci, que tem um problema no passado com o Beetlejuice, né? Que o Michael Keaton faz, sabe, muito bem. O cara realmente sacou o personagem. E só que depois que eu escutei isso, aí eu comecei, não, peraí, tem mais coisa. Não é tão simples assim. Eu não vou revelar, mas o grande final, né, que fecha o filme, que estava na cara que ia ter uma daquelas cenas surpresas e tal, na realidade tem 3 cenas. Eu falei, o Richard Burton, olha só, o Tim Burton deve estar tanto... Ele ficou tão empolgado com o filme que resolveu, não, vou aproveitar e fazer algumas referências aos filmes que eu curtia. Então tem referência de Guerra Estranha, aquele filme eu não posso falar porque senão vai entregar, mas de uma criatura que mata todas as pessoas que estão em volta, mas é uma criatura pequenininha, né? E, obviamente, a conclusão com o famoso Despertar, né? Cara, eu achei muito interessante, apesar de que eu faço ressalvas. A personagem da O'Hara, da Catherine O'Hara, que, meu Deus do céu, como tá over! Tudo bem que ela ficou 36 anos fazendo a carreira dela de artista do inconsciente coletivo, mas aquela história muito sacal. Você tocou num ponto muito interessante. É isso, volta 36 anos... O próprio Michael Keaton, eu ouvi entrevistas, comentários dele, e é um assunto que todo ator que retoma um personagem passado algum tempo fala, tem que ser alguma coisa interessante. Tinha que ter um texto bom, tinha que ter uma ideia boa, senão não ia acontecer, senão não ia rolar. Talvez essa seja a grande razão de Beetlejuice não ter voltado antes de 2024. Significa que nós temos uma boa ideia?
Não sei. Aí é o ponto a gente ia questionar. Então, é assim, o foco da história está no personagem da Winona Ryder, da Jenna Ortega. Você não sabe, frente às possibilidades que existem hoje, você não sabe se esse filme vai abrir uma nova porta no universo do Beetlejuice, que facilmente, e eu já tenho falado muito isso, olha bem para mim, PG, você não vê um universo de Beetlejuice no streaming? A partir até pode ser da passagem do bastão do personagem da Winona Ryder para o da Jenna Ortega. Pode rolar, não pode? Então, você não sabe como é que vai ser explorado. Só que nesse momento, o personagem da Winona Ryder está lá, com várias camadas, está sendo, né, o relacionamento dela com o futuro noivo, que é o personagem do Justin Theroux lá, que é um diretor do programa que ela apresenta, de histórias de fantasmas. Mas, em especial, o personagem da Catherine O'Hara, realmente, eu sinto deslocado, assim. Tem lá a sua função, mas está muito aparvalhado, eu acho. Ela não está, né? Está exagerada. A coisa é essa mesmo, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, retomar ali, trazer o Bob, né, que é aquele ajudante que também estava lá no primeiro, que é o ajudante de cabeça encolhida, o Verme da Areia, que não é o Verme da Areia do Duna, é outro, mas está lá de novo. Você tem construído um ambiente para deixar o fã do primeiro filme confortável para assistir esse segundo filme. Eu não acho. Agora vamos puxar o nervo, tá? Eu não acho brilhante. Eu entendo que o filme de 88 ficou meio cult, né? Assim, não acho que é um puta de um filme para você colocar ali, né, num pedestal, num lugar especial. Não acho sensacional. Dentro da história do Tim Burton, sabe? Assim, você Exatamente. tem o Eduardo Mãos de Tesoura, eu acho muito mais marcante. E aí a gente pode falar sobre isso por horas a fio. Então, não acho que seja sensacional. É um filme legal, um filme bacana, né? É isso, você viu um Michael Keaton maduro, ganhou Oscar por causa do Birdman. É um cara... Ele é mais do que o beicinho do Batman, finalmente vamos poder, né? Já vamos virar essa página, né? Então, assim, não acho que seja o melhor exemplar de Tim Burton que a gente tem à mão, assim. Tem muita coisa mais interessante para você olhar. Mas você tocou num ponto. O filme em si não é. Eu acho ele é mais cult, mas em função do fato de ser o filme que alguém apostou no Tim Burton para fazer o Batman. Eu lembro de uma entrevista muito interessante do Tim Burton, durante o lançamento do filme aqui no Brasil, do Batman, dizendo assim que ele via o Batman como uma pessoa frágil e obcecado em combater o crime, mas sabendo que é uma pessoa fisicamente frágil. Ele não queria um Schwarzenegger, ele se lembra dele falar Schwarzenegger, né? Ou seja, um cara fortão que enfrenta um perigo. Não. Por isso a obsessão deste Bruce Wayne em armaduras. E aí você tem o motivo pelo qual a roupa dele, o uniforme dele é quase indestrutível. Esse filme que definiu a carreira do Tim Burton em relação ao que ele queria fazer, a carreira do próprio Michael Keaton, que você... No mesmo ano do Batman, também lançou o filme não sei o que do passado, Uma Marca no Passado, um negócio assim, que é o filme que ele é um alcoólatra, né? E as pessoas falavam às vezes que foi por causa desse filme que o Burton não chamou ele para trabalhar quando conheceu ele no Beetlejuice, né? Os Fantasmas Se Divertem. Aliás, um título que depois foi transformado em vários outros, né? Os fantasmas se divertem, os fantasmas se aproveitam, os fantasmas contra-atacam. Ave Maria, cara. Assim, as referências musicais são muito bonitas no filme, não só por causa do MacArthur Park, mas também por causa da trilha sonora no final. Não é a trilha sonora quem compôs, mas o cara pegou a trilha sonora do Pino Donaggio,
que é a Estranha, para fazer aquele encerramento inteiro. Né? Além disso, tudo bem, tirando a parte da Catherine veja bem, se você tirar, se você deixar no filme apenas ela se encontrando com a Winona no museu e tirando o resto, não vai fazer a menor diferença dentro da estrutura da história. Sabe aquela impressão que não vamos deixar aí, porque porra, a gente já contratou ela, já pagamos, então vamos deixar ela dentro da história? Porque o personagem dela não tem o menor sentido, nada funciona. Então, por isso que eu falei no começo, né? O filme é muito cheio de referências, até algumas inclusivas por causa do próprio trabalho do Tim Burton. Acho que ele resolveu aproveitar o embalo, já que nós estamos aqui, eu e você, então deixa eu fazer o seguinte, eu quero fazer referência disso, daquilo outro, e encaixa isso no roteiro. Tá bom, encaixou. E o legal, encaixou de uma maneira orgânica, né? A própria construção da personagem da Mônica, como eu disse, a Sally, a construção mesmo. Do Estranho Mundo de Jack, é muito legal, né? Eu achei legal porque na hora que eu vi, eu não vou falar porque senão estraga o prazer. Não, mas eu preciso falar isso porque eu escrevi isso na crítica. Aliás, a crítica foi publicada lá, está no cricriticos.com, que eu falo o seguinte: Mônica Bellucci faz jus ao pacto que ela assinou com o capeta de não envelhecer. Verdade. Né? Ela está lá, impressionante, né? Se bobear, ela deve ter participado daquele filme do Bruce Willis, da Goldie Hawn e da Meryl Streep, como é que era? A morte lhe cai bem. A morte lhe cai bem, exatamente. Fez o Elvis, está todo mundo nesse mesmo balaio aí de envelhecimento. Você foi fundo, gostei. Foi fundo. Olha, o que acontece é que Paulo Gustavo e eu, além de falarmos, falamos muito, a gente dá um monte de referência. Óbvio que tem muita coisa que você já assistiu, mas, por exemplo, comecei lá falando do documentário do We Are the World, e eu não falei onde que ele está. Ele está na Netflix. Se você não conhece, vai ver. E aí tem coisinhas que é isso, né? O primeiro, o Beetlejuice de 88, está disponível, acho que na HBO Max, se não me engano. Isso, enfim, você pode conferir. Eu sinto muita falta da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu não saberia dizer onde ele está. Além de estar na sua coleção, claro. Eu acho que quando a gente tem essa dúvida, Roger, tem uma ferramenta muito legal que é o Just Watch. Você coloca lá o título e ele indica se está ou não está no streaming. E significa, se não tiver, então, meu amigo, você tem que procurar uma coleção e montar a sua. Você tocou num assunto sobre... Pega o WhatsApp do Paulo Gustavo. Voltando à questão de referências. Eu acho que o grande barato desse filme é que trouxe um personagem que ninguém conhecia, porque cá entre nós, quem era criança no começo dos anos 90, talvez lembrasse da série Os Fantasmas Se Divertem. E isso é uma coisa interessante, Roger, porque assim, Hollywood, nos últimos 20 anos, tem tentado lavar a alma pútrida e demoníaca de vários personagens maléficos que se transformaram em ícones do cinema, né? Malévola, para mim, é o caso mais clássico dessa história. Beetlejuice, ele sempre foi um meio safado, né? Ele é um espírito porcalhão, como diria no primeiro filme. No desenho animado, ele continua sendo um espírito porcalhão, mas, ao mesmo tempo, ele está integrado são histórias de 10 minutos. O programa o programa geralmente tem 22 minutos e são 2 histórias. E são histórias, são comédias, onde ele ajuda a Lídia, que é gótica, ainda é adolescente. Então, não tem aquela coisa de sacanear toda hora. Quando você pega este filme, que você tinha tudo para que o personagem, puxa, o personagem agora, nossa, que sacanagem. A gente vê a origem do personagem, puxa vida, né? Ele foi sacaneado. Não! Ele continua sendo um grandíssimo espertalhão, safado. Usa das sacanagens que ele sempre fez no primeiro filme para tentar dar uma virada no relógio e contar para o lado dele a Lídia, né? Olha, eu só te ajudo se você me ajudar, né? Uma mão lava a outra. E assim, felizmente isso não acontece.
Não, quer dizer, não deixam, já que é o Michael Keaton, né, Oscar, papapá, o Batman, então vamos deixar ele. Não, ele continua um grandíssimo filho da mãe, o personagem. E o que eu achei muito bom, porque não estraga. Porque o que enche muito saco quando a gente entra num filme que tá trazendo um personagem antigo e tal, você bate de frente com esse, mas coitadinho, ele era traumatizado. Não, meu amigo, senão ele não é vilão. Mantenha o mesmo espírito do primeiro filme, ele continua sendo um cara sacana. Então, um espírito de porco. Espírito de porco. Bom, só a última conclusão, junto com o Beetlejuice estrearam outros filmes. Eu acho que é a maior estreia do dia 5, né? Como eu disse, estreou ontem. A gente já falou sobre, por exemplo, Hellboy, O Homem Torto. E eu acho que, por absoluta falta de concorrência à altura, ele vai se tornar o maior destaque aí do período. Não sei se ele vai fazer uma boa carreira. A gente está acompanhando aqui, você pode também ler mais a respeito no Críticos, mas não acho que seja um filme de um baita de um fôlego, assim. Ele é muito nichado, eu acho, né? Mas... não, concordo. Ele é filme cult, veja, tem uma tendência. Ele é baseado no filme cult. Sim. Né? Para você, e veja, e uma outra coisa importante nessa história, o roteiro, é que ele vai te explicando o que aconteceu no filme anterior, sem precisar ficar toda hora. Você lembra o que aconteceu? Não. Né? A galera foi inteligente nessa atualização de 36 anos. Né? Talvez tenham cometido um ou outro deslize, essa história da Catherine O'Hara, que a gente falou aqui, mas, de uma maneira geral, ele faz as referências, ele, né, põe em pratos limpos o que aconteceu, inclusive, a origem do Beetlejuice, não é uma coisa fortuita, né, completamente predatória, exploradora, enfim. É legal, mas não acho que seja sensacional. Não tirou o meu melhor Tim Burton da prateleira, isso eu posso te garantir. Quando você fala assim, qual é o filme do Tim Burton que você gosta? Qual é o filme do Tim Burton que você mais gosta, Paulo Gustavo? Olha, tirando o Beetlejuice, que foi o primeiro, né, que você não conhecia muito da carreira dele, é difícil, cara. É muito difícil. Assim, eu poderia falar do Batman, né? Pelo personagem, como também poderia falar do Batman Retorno. Peixe Grande, o quê? Peixe Grande e suas histórias. Não, é que o Peixe Grande e suas histórias, ele entra mais ou menos no Sweeney Todd. É um negócio, não é, quer dizer, ele está falando um filme sobre fábulas e o outro é um musical. E cá entre nós, o Sweeney Todd é um musical, Deus do céu. É a história que eu sempre falo para você. Musical legal mesmo é aquele que você sai do cinema ou do teatro querendo cantar uma das músicas. O Johnny Depp está assim, extravagantemente muito bem. Graças a Deus ele não trouxe nenhum perfil dos outros personagens que ele já tinha feito, né? Tem o Alan Rickman de uma maneira completamente diferente. Mas assim, o Batman Retorno, o que eu acho legal, ele peca de ter sido o filme que introduziu mais vilões do que o necessário para uma história de super-herói. Então tem lá a Mulher-Gato, tem o Pinguim e tem o Shrek. Tá? Que não é o verde, mas é um outro personagem chamado Shrek. Então tem 3 vilões. Quando podia ficar só na história da Mulher-Gato ou só no Pinguim, né? Senhor Mr. Freeze, Era Venenosa e Bane. Não dá. E aí, no filme com nipples. Vários deles, né? Essa é outra história. Olha, sinceramente, se você fosse falar, assim, um filme favorito do Tim Burton, que não é um filme, é uma animação, é O Estranho Mundo de Jack, que tem músicas legais, é musical, o desenvolvimento da história é muito interessante, e é bem aquela coisa bizarra da cabeça do Tim Burton, né, que é fazer o personagem, que é o Jack, do Dia de Ação de Graças, um personagem folclórico americano, vamos deixar isso claro, e ele resolve ser o Papai Noel. E o Papai Noel dele é completamente bizarro, porque
Ele invade as casas e deixa presentes bizarros, porque ele é do mundo de Halloween. Né? Então, eu acho que essa contradição... Frankenweenie é exatamente isso. É uma coisa que você fala assim, não, isso não pode ser infantil. Exatamente. Não tem nada a ver de... Mas ele tem uma pegada infantil, mas o mundo é a cabeça. É a cabeça do Burton. Bom... Só concluir uma coisa, só para dar uma pontuada em relação a quando você falou de que ele pegou e fez a versão do Planeta dos Macacos. A versão dele realmente é um filme muito interessante do ponto de vista visual e das maquiagens. Sim. Porque realmente as maquiagens estão bem integradas ao que seriam a evolução do símil do filme original. O problema é que, na realidade, aquilo é um episódio de Além da Imaginação, né? Não tem o menor sentido o que acontece, o resultado final é pior, né? Porque não tem um final. Deixa a coisa mais em aberto. Por isso que eu acho legal quando a Bia começa a discutir. Amarrado, né? Um Burton amarrado por uma história. E assim... Se dessem para ele, olha, tema livre, explora o universo do Planeta dos Macacos do jeito que você quiser. E talvez isso fosse mais saudável. Sim. Do que não. Olha... Nós vamos dar um remake, vamos dar uma repaginada no clássico do Charlton Heston, e a gente acha que o Tim Burton é para isso daí. E aí talvez tenha se preocupado demais com esse visual que você mencionou, maquiagem, a coisa orgânica das habitações, as soluções encontradas para a sociedade símia, e faltou estofo, né? Faltou... Porque você tem uma porrada de bons atores, né? Sim, não. De maquiagem. Sem maiores considerações, Paulo Gustavo? Eu considero que nós consideramos todas as considerações consideráveis. Então, sem mais delongas, eu não vou falar Beetlejuice 3 vezes, mas eu já estou me despedindo de vocês. Até a próxima. E sabe o que eu vou falar 3 vezes? Fantástica Fábrica de Chocolate, a Fantástica Fábrica de Chocolate, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Hello. 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 Você está nos Críticos.